aí com a gente, bom dia, eu sou João Pedro Coutinho e o Bom Dia Mundo já começou. Vamos conferir o que é destaque hoje nessa edição? Vamos lá, então é o seguinte, você vai ver hoje nesta edição dessa quarta que fortes inundações devastam uma região no norte da Colômbia, onde 22 mortes foram registradas. Milhares de moradores precisaram deixar as casas na área ideal para a pecuária e onde muitos animais também precisam ser retirados. A ex-companheira e cúmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, registrou o indulto do presidente Donald Trump para dizer o que sabe sobre esse caso. O Parlamento Europeu adotou salvaguardas para proteger os agricultores do bloco diante do acordo com o Mercosul. Você também vai conferir hoje no Bom Dia Mundo que a ONG Transparência Internacional fez um alerta sobre o agravamento da corrupção no mundo. O Brasil repetiu a pior posição no índice de percepção da corrupção. E no esporte, a gente vai falar que o Comitê Olímpico Internacional autorizou nessa terça o porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Inverno de Milhão Cortina a usar uma braçadeira preta, depois que ele foi impedido de utilizar um capacete que mostrava fotos de atletas de seu país mortos durante a invasão russa. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, e uma curiosidade... desde o dia 7 de janeiro estamos no ar, ou seja, há um mês. Obrigado a todos que ajudam e que assistam ao nosso jornal. Sério, obrigado mesmo de coração. Bem, agora sem enrolação, vamos lá porque o nosso Bom Dia Mundo já está no ar. Então é isso, mais uma vez bom dia a você que está na TV Mundial. Fortes inundações devastam uma região no norte da Colômbia, onde 22 mortes foram registradas. Milhares de moradores precisaram deixar as casas na área ideal para a pecuária, e onde muitos animais também precisaram ser retirados. As casas de milhares de famílias foram submersas devido às enchentes que atingiram uma região pecuária no norte da Colômbia. A temporada de chuvas atípica já deixou 22 mortos em 12 dias. Somente nos departamentos de Córdoba e Sucre, as autoridades estimam pelo menos 9.000 casas afetadas pela emergência, causada por um fenômeno meteorológico que intensificou as chuvas. Nessa região ideal para a pecuária, os moradores tentam salvar os últimos pertences com barcos, jangadas improvisadas e caminhonetes em áreas críticas onde a água chega à altura da cintura. Em Montería, capital de Córdoba, cerca de 150.000 habitantes foram afetados. Vastas áreas de pastagens e plantações foram cobertas pela água. A Autoridade de Assistência às Vítimas estima que pelo menos 5.500 animais foram afetados pelas enchentes e resgatados. As aulas foram suspensas em algumas escolas e abrigos foram montados nas salas de aula. A ex-companheira e cúmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, exigiu um indulto do presidente Donald Trump para dizer o que sabe sobre o caso. Ela não respondeu a nenhuma pergunta durante o depoimento por videoconferência na segunda-feira, caso Epstein. Vamos ver agora. Ghislaine Maxwell, ex-companheira e cúmplice de Jeffrey Epstein, se recusou na segunda-feira a responder perguntas do Comitê do Congresso dos Estados Unidos, que investiga os vínculos do falecido criminoso sexual com figuras poderosas, mas disse estar disposta a fazê-lo se o presidente Donald Trump lhe concedesse um indulto. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant? A senhora era amiga íntima e confidente de Jeffrey Epstein? Gostaria de responder a sua pergunta, mas por recomendação do meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder a esta e a quaisquer outras perguntas relacionadas. Meu pedido de habeas corpus está pendente no Distrito Sul de Nova York. Portanto, invoco meu direito ao silêncio, garantido pela 5ª emenda da Constituição. Se este comitê e o público americano realmente desejam ouvir a verdade sem filtros sobre o que aconteceu, existe um caminho direto. A senhora Maxwell está preparada para falar completa e honestamente, se lhe for concedido indulto pelo presidente Trump. A audiência a portas fechadas e por videoconferência com Maxwell, presa no Texas, ocorreu em meio à tempestade provocada pela recente publicação de uma grande quantidade de documentos do caso Epstein. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça abriu os arquivos não censurados para revisão por membros do Congresso, depois que vários parlamentares expressaram preocupação com o fato de alguns nomes terem sido eliminados.
Uma lei de transparência aprovada em novembro no Congresso e sancionada por Trump, após pressões de seu próprio Partido Republicano, obrigou o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos em sua posse relacionados a Epstein, encontrado morto na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores. Epstein havia sido condenado em 2008 por solicitar serviços de prostituição de uma menor. Seus extensos vínculos com políticos, celebridades e acadêmicos de todo o mundo, especialmente após sua libertação em 2009, se tornaram politicamente explosivos. Maxwell, de 64 anos, é a única pessoa condenada por um crime relacionado a Epstein. Ela foi considerada culpada em 2021 por tráfico sexual de menores para o financista e cumpre uma pena de 20 anos de prisão. Bem, agora vamos falar que o Parlamento Europeu adotou salvaguardas para proteger os agricultores do bloco diante do acordo com o Mercosul. A cláusula adotada com grande vantagem estabelece a abertura de investigação sobre os preços dos produtos e possível aumento de tarifas em caso de prejuízo para os europeus. Vamos conferir agora. O Parlamento Europeu adotou de forma definitiva, nesta terça-feira, as salvaguardas para proteger os agricultores do potencial impacto do acordo comercial com os países do Mercosul. A cláusula de salvaguarda foi aprovada em Estrasburgo por 483 votos a favor, 102 contra e 67 abstenções. O eurodeputado conservador espanhol Gabriel Mato afirmou que para produtos como carne bovina, aves e açúcar, estas medidas de proteção respondem às legítimas preocupações dos agricultores europeus. A Comissão Europeia vai abrir uma investigação se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 5% inferior ao preço do mesmo produto na União Europeia e se o volume de importações aumentar mais de 5%. Também poderá aumentar temporariamente as tarifas em caso de prejuízo grave. Ainda se compromete a investigar se um Estado-membro europeu o solicitar e se existir um risco significativo para a sua agricultura. O Parlamento Europeu congelou a ratificação do acordo com o Mercosul, contestado pelos sindicatos agrícolas, por pelo menos 1 ano e meio. Os eurodeputados levaram o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia para verificar a legalidade deste acordo de livre comércio com a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mas a Comissão Europeia tem a opção de aplicar o acordo de forma provisória, embora ainda não tenha tomado uma decisão. Alguns países, como a Alemanha e Espanha, defendem essa aplicação, enquanto outros se opõem. Bem, a partir de agora a gente vai fazer uma pausa para um intervalo rápido, mas fique aqui porque na volta a gente vai mostrar que a ONG Transparência Internacional fez um alerta sobre o agravamento da corrupção no mundo e o Brasil repetiu a pior posição no índice de percepção da corrupção. E no esporte, o Comitê Olímpico Internacional autorizou nessa terça o porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Inverno a usar uma braçadeira preta depois que foi impedido de utilizar o capacete que mostrava fotos de atletas de seu país mortos durante a invasão russa. Continue conosco, é rapidinho, a gente já volta. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. De volta com o Bom Dia Mundo, e a ONG Transparência Internacional fez um alerta sobre o agravamento da corrupção no mundo. O Brasil repetiu a pior posição no índice de percepção dessa corrupção. Você vai conferir agora, vamos ver esses dados. A corrupção está piorando em todo o mundo em um contexto de enfraquecimento da liderança. O alerta foi feito pela ONG Transparência Internacional em seu relatório sobre 2025,
no qual os Estados Unidos registraram a pior pontuação de sua história no Índice de Percepção da Corrupção. O Brasil repetiu a segunda pior nota, 35 pontos em uma escala de 0 a 10, da série histórica e continuou na posição 107 entre 182 países e territórios avaliados no Índice de Percepção da Corrupção. Em relação a 2024, o Brasil subiu 1 ponto, uma variação pequena que indica estagnação. Divulgado nesta terça-feira, o IPC é o principal indicador da corrupção no mundo. Em sua escala, quanto menor a nota, maior é a percepção de corrupção. O índice classifica o desempenho dos países com uma pontuação de 0 a 100. O relatório aponta que a corrupção está piorando em todo o mundo, afetando inclusive democracias consolidadas, que estão registrando um agravamento da corrupção em um contexto de enfraquecimento da liderança. Os Estados Unidos registraram a pior pontuação de sua história no índice. O relatório adverte que 122 dos 182 países avaliados tiveram uma pontuação inferior a 50 no índice. Ao mesmo tempo, o número de países com uma pontuação superior a 80 caiu de 12 a uma década para apenas 5 neste ano. Pelo 8º ano consecutivo, a Dinamarca registrou o melhor resultado com 89 pontos, seguida por Finlândia e Singapura. No outro extremo da tabela aparecem Sudão do Sul, Somália e Venezuela. Seguindo com o nosso programa Bom Dia Mundo, agora vamos falar de esportes. Exatamente, vamos falar de Olimpíadas de Inverno, porque o Comitê Olímpico Internacional autorizou nesta terça o porta-bandeira da Ucrânia nos Jogos de Inverno de Milão Cortina a usar uma braçadeira preta, depois que ele foi impedido de utilizar um capacete que mostrava a foto de atletas de seu país mortos durante a invasão russa. Vamos conferir agora voando, pelas Olimpíadas de Inverno. Vladislav Herashkevich, atleta ucraniano de skeleton, está no centro de uma polêmica nos Jogos de Inverno de Milão Cortina. Na segunda-feira, ele participou de uma sessão de treinamento com um capacete cinza com imagens serigrafadas de vários compatriotas atletas que morreram na guerra com a Rússia. A ideia era usar o equipamento nas Olimpíadas, mas foi impedido pelo Comitê Olímpico Internacional, que proíbe qualquer manifestação política durante as competições ou as cerimônias do torneio. That being said, after the meeting, we also have reiterated once again that those guidelines we will, in this case. Após uma reunião, reiteramos mais uma vez que, neste caso, como fazemos com mais frequência agora, abriremos uma exceção às diretrizes para permitir que ele use uma braçadeira preta durante a competição para fazer essa homenagem. Portanto, acho que o que tentamos fazer foi atender aos seus desejos com compaixão e compreensão. Ele se manifestou nas redes sociais e nos treinos, e como vocês sabem, não vamos impedi-lo de se expressar em entrevistas coletivas, ao sair da competição, na zona mista e em outros locais, e consideramos que esta é uma boa solução de compromisso para a situação. As he leaves competition in the mixed zone and elsewhere, and we feel that this is a good compromise in the situation. O atleta recebeu apoio público do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que publicou nas redes sociais: "Sinto que o COI está traindo os atletas que fizeram parte do movimento olímpico ao não permitir que eles sejam homenageados onde nunca mais poderão competir." É isso, gente. O nosso encontro por hoje fica por aqui. Passou rápido, né, gente? Acabou. Para rever essas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube para você rever alguma reportagem, perdeu, enfim. Siga nossa página no Instagram, @tvmundialfc, e já sabe, para ficar bem informado, siga o @05notícias. Desejo a todos uma ótima manhã, que você possa aproveitar muito seu dia. Semana que vem tô de volta e você já sabe, eu te vejo nas reportagens da nossa programação. Mas semana que vem a gente tá aqui de novo. Beijo, gente, tchau!